Meu nome é Henrique Schneider, eu sou advogado dos movimentos sindicais, basicamente movimento sindical de bancários, de sapateiros, no Rio Grande do Sul, no Brasil. E também sou escritor. Sou escritor, tenho vários livros publicados, vários livros, alguns deles são premiados, e basicamente são novelas, romances, tem também alguma coisa de contos e uma novela infanto-juvenil. Bom, eu estou aqui em Paris, nesse período entre final de março e início de abril, por conta da Primavera Brasileira. É um evento cultural brasileiro na França, que é realizado pela Universidade Sorbonne Nouvelle, com a coordenação do professor Leonardo Tonos, e entre março e junho vai acontecer uma enormidade de eventos culturais de diversas áreas, na literatura, no cinema, na música, debates, certo? E eu estive realizando uma conversa sobre literatura com os alunos da Universidade Sorbonne Nouvelle, e aproveitando para ficar mais um tempo em Paris, ao redor das livrarias, ao redor dos museus, ao redor dessa cidade maravilhosa que é a capital da França. Bom, Paris, eu brinco que é uma das minhas cidades favoritas. Eu de alguma maneira, meio que perdi a conta das vezes, né? Mas são quase 10 vezes, ou 10 vezes em Paris, justamente, e sempre descobrindo uma maravilha nova, né? E redescobrindo e revendo as maravilhas antigas, indo às livrarias que me agradam, indo aos museus que me agradam e, fundamentalmente, flanando pelas ruas de Paris, hoje, andando pelas margens do Sena, pelas buquinistas, sempre descobrindo alguma coisa que vale a pena nos buquinistas, sempre descobrindo alguma coisa numa livraria de livros antigos, sempre descobrindo alguma coisa em todos os cantos de Paris e, às vezes, descobrindo, revisitando algumas maravilhas e descobrindo maravilhas novas. Estou terminando, na verdade, dando uma revisada num livro que, em princípio, deve sair neste ano, no ano que vem, e que é a parte final de uma trilogia, que é a trilogia da ditadura, certo? São 3 livros que dialogam entre si, apesar de serem independentes. Um que fala sobre a tortura, que chama-se 70, publicado já no Brasil, na Itália, no Egito e na Indonésia. O outro livro que fala sobre o exílio, que chama-se A Solidão do Amanhã, e um terceiro livro ainda sem nome e que vai tratar especificamente sobre a questão da censura. Isso, em princípio, deve sair neste ano ou no ano que vem, ainda está em negociação. E o livro que está já agendado, está no processo de sair, que já está agendado, está no processo já de edição, entra na parte de organização editorial, e que sai pela LPM, que é uma grande editora brasileira. Ele é um livro que sai em agosto, tem um título provisório também, chamado A Solidão do Amanhã. Esse título, por enquanto, é provisório, porque é o livro, eu brinco, é o título que está no contrato, mas deve ser modificado, certo? Sai em agosto e é, digamos assim, uma delicada história de amor. Eu tenho apostado bastante nesse livro, né? O editor, que é o Ivan Piero Machado, a editora LPM, que é uma editora que eu considero fantástica, são 51 anos de história, desde 1974, uma editora que resiste, que publica grandes nomes, certo? E esta editora vai publicar, então, outro livro meu, já publicou originalmente um livro meu chamado O Grito dos Mudos, e agora a gente publica esse novo livro, e eu tenho apostado e tenho o sentimento de que vai ser um livro muito querido. Eu tenho gostado muito de estar sendo publicado pela LPM. Eu sou um escritor que mora e escreve em Novo Hamburgo, que é uma cidade que é duplamente longe das capitais literárias. Ou seja, ela é longe do mercado literário do Rio e São Paulo, e inclusive é longe do mercado literário de Porto Alegre, que é um bom mercado literário, o mercado literário gaúcho, mas eu moro longe. Então, o fato de hoje ser publicado por boas editoras é para mim uma vitória muito grande justamente pelo fato de estar fora do circuito literário cotidiano, né? Então, o fato de ser publicado por boas editoras é para mim uma vitória
pessoal e que demandam uma enormidade de trabalho, certo? Isso é uma condição, não é uma reclamação, certo? Porque em Novo Hamburgo eu, entre aspas, nasci, me criei, moro onde nasceram meus filhos, onde criei meus filhos. Foi uma escolha ficar em Novo Hamburgo, né? Então, quando eu digo que eu estou fora, é uma condição e não uma reclamação. Então, ser publicado por boas editoras é uma vitória. E ser traduzido é uma vitória ainda maior, certo? Então, eu tenho textos publicados em outros idiomas e o meu livro 70, que venceu o Prêmio Paraná de Literatura, o livro 70, o 70 está publicado já na Itália, já está publicado na Indonésia, já está publicado no Egito e está com os direitos vendidos para a Turquia e para a Colômbia para o mercado em língua espanhola. E vai relativamente bem, tanto é assim que eu já tenho um contrato assinado também com esta mesma editora da Indonésia, Margin Kiri, para a publicação de um outro livro meu que é O Grito dos Mudos. Então, e alguns processos, alguns livros que estão em processo de tradução, alguns textos ainda em processo de tradução, o que não significa que vão ser publicados, mas já é uma possibilidade. Eu tenho dois trabalhos cotidianos, né? Eu não diria que são duas profissões, mas enfim, mas são também, né? A condição de advogado e a condição de escritor. E eu brinco, se um texto tiver que contaminar o outro, que seja o do escritor que contamine o texto do advogado e não o contrário, né? E eu faço essa separação de uma maneira muito efetiva. Eu trabalho no meu escritório, eu não trabalho em casa como advogado. Isso faz com que, quando eu estou no escritório, eu sou advogado, quando eu estou fora do escritório, eu sou sim o escritor. É difícil? É sim difícil, porque a gente precisa entrar numa condição de escritor. Mas eu entro nessa condição de escritor com muito trabalho, com muita dedicação, porque literatura é trabalho, é dedicação, é também repetição, é um momento em que a gente precisa. O Pablo Picasso, que é um dos grandes gênios da literatura, da pintura, da arte, né, ele dizia que cada vez que a inspiração chegou para ele, ela tinha encontrado trabalhando. É mais ou menos isso. É repetição, é trabalho, é disciplina. Então, é com bastante disciplina, utilizando os tempos que eu tenho e justamente tendo que, dentro do possível, pensar na condição de escritor, sempre, não necessariamente escrevendo todos os dias, mas entrando na condição de escritor todos os dias. Isso eu consigo fazer justamente por conta da disciplina e por conta de ter essa paixão, tanto por uma condição de advogado do movimento sindical, como pela condição de escritor.